Graça e paz a todos. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. A epígrafe do texto diz: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. Veja bem, Jesus nessa ocasião, ele ordena, ele dá ordem para que os seus discípulos entrem no barco e vão para outra banda, enquanto ele despede a multidão. Por quê? Porque aonde Jesus está, sempre há uma grande multidão. E quando diz a Escritura, e despedida a multidão, isso significa dizer que Jesus estava atendendo a todos que estavam vindo a ele. Eram inúmeras pessoas, eram inúmeros enfermos, eram muitas pessoas problemáticas que queriam chegar e tocar em Jesus. Eram muitas pessoas que buscavam o socorro da parte dele. E Jesus, com toda a sua disposição, com toda a sua compaixão, ele atendia a todos de igual maneira. O versículo 23, após ele despedir a multidão, a Bíblia nos diz que ele subiu ao monte para orar à parte. Veja bem. Então, nessa ocasião, enquanto ele estava aqui despedindo a multidão e subindo ao monte para oração. Nesta ocasião, já os discípulos já estavam no meio do mar. E o barco deles açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Porque que o barco dos discípulos estavam sendo açoitado pelas ondas? Porque o vento era contrário. Vento contrário significa que o vento não era favorável. Vento contrário significa que o vento não era a favor. O vento não era a favor, o vento era contrário. E muitas das vezes, na nossa vida, na minha e na sua vida, surgem ventos contrários para nos atrapalhar, para nos querer, nos impedir a nossa caminhada. Mas saiba que Jesus, ele não nos deixa só. A Bíblia nos diz que na quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Ou seja, o mesmo Jesus que ordenou eles entrar no barco, foi o mesmo Jesus que, na quarta vigília, dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar para enviar socorro. Esse é o Jesus que nós servimos. Ele ordena, mas ele não nos deixa só. No meio do mar pode surgir ondas, pode surgir tempestades, pode surgir ventos contrários, mas o importante é saber que ele não te deixa só. Aleluia. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Aí Jesus se identifica para os seus discípulos, dizendo: sou eu, não temais. Veja o versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. No meio daquela tempestade, eles não estavam conseguindo identificar quem era que estava vindo em sua direção. Mas Jesus agora se identifica e eles reconhecem que aquele que estava falando ali era o próprio Senhor deles. Era o Salvador, era Jesus Cristo de Nazaré, ao qual eles serviam. E Jesus fala: tem bom ânimo, sou eu, não temais.
Isso significa que nas horas incertas da vida, nas horas de dificuldade, nos momentos tenebrosos, você não está sozinho. Ele vem em sua direção para enviar o socorro, para estender tua mão e para salvar você no meio dessa tempestade. Fique com essa palavra de Deus para teu coração e saiba, você não está sozinho. Você não está sozinha. O socorro de Deus está chegando para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.